O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, bem-vindos a mais um Dialogando com o Senhor, o nosso encontro semanal de meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui hoje, irmãos e irmãs, para meditarmos a respeito da festa de Pentecostes. A festa onde nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Isso, inclusive, é um dos mistérios gozosos, onde nós também meditamos no Rosário, esse mistério tão grande da descida do Espírito Santo, e que agora também é uma festa. Além disso, a palavra Pentecostes significa 50. Isso se deve ao fato de que os judeus celebravam essa festa 50 dias após a Páscoa. Na Páscoa dos judeus, eles lembravam a sua libertação da escravidão do Egito, quando o Senhor passa, com a morte dos primogênitos, na última praga, e eles logo em seguida são libertados da escravidão pelo faraó. 50 dias depois da libertação dos judeus, eles se encontram então no Monte Sinai, onde Moisés sobe até o topo do monte para se encontrar com Deus, e recebe das mãos de Deus a tábua dos 10 mandamentos, que representa para os judeus a lei de Deus. Então, esse é o significado da festa de Pentecostes para os judeus. É uma grande memória do recebimento da lei. Essa, junto com a festa da Páscoa e a festa das tendas, é uma das grandes festas do povo judeu. Então, lá em Jerusalém estavam reunidos uma enorme multidão de pessoas para celebrar. Pessoas de judeus ali da Judéia, judeus de outros países, prosélitos, que eram aqueles pagãos que eram convertidos à religião judaica, que eram de outras nações, judeus que eram de outras nações, uma infinidade de pessoas. E o relato do Pentecoste, nós temos duas versões dele. Uma que vocês escutaram no início do vídeo, do Evangelho de João, e temos também o relato do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, que também é escutado na primeira leitura da liturgia deste domingo de Pentecostes. Em ambos os relatos, nós temos uma situação similar, a mesma situação apresentada por dois pontos de vista. Os apóstolos estavam trancados no cenáculo, fechados e escondidos por medo dos judeus. Eles tinham medo de que, se saíssem e estivessem à vista de todos, eles seriam rapidamente presos, torturados e mortos, da mesma forma que o mestre deles tinha sido preso, torturado e morto. Eles estavam cheios de medo. Jesus então aparece, segundo o relato de João, aparece no meio deles e lhes deseja a paz. Primeira coisa que Jesus diz, desejo-vos a paz. E isso, queridos irmãos e irmãs, é mais um sinal, junto com vários outros que nós temos nas Escrituras, de que tudo aquilo que vem de Deus não nos espanta, mas pelo contrário, afasta o medo e instaura a paz no nosso coração. Tudo que vem de Deus acalma, afasta o medo. Tudo que vem do maligno, pelo contrário, ele inspira o medo no seu coração, ele inspira o desespero. Ele quer que você esteja assustado com medo, porque o medo, ele paralisa o seu coração, irmão. Impede você de agir. Mas o Senhor não, o Senhor ele te traz a paz. E com a paz no seu coração, com o coração calmo, aí sim você está apto para poder agir, para entrar em ação, para sair do lugar onde você está escondido. E não só isso, Jesus ele traz essa força, ele sopra sobre os discípulos, então, a força do Espírito Santo. Força, então, que, além da paz que ele já tinha desejado, é uma força que ajuda a afastar o medo, que torna os discípulos fortes, aptos, então, agora, finalmente, para a missão. Eles tinham ouvido a pregação, conviveram com Cristo, testemunharam sua morte, sua ressurreição, mas eles ainda não tinham recebido a força necessária para eles mesmos se tornarem testemunhas, como Cristo se tornou uma testemunha dos desejos de Deus, do amor de Deus. Eles agora, com o Espírito, eles serão então capazes de morrer por amor.
aquele medo de morrer como Cristo que eles tinham, que impedia eles de sair, não existe mais. Tanto é que agora, depois que eles saem realmente como testemunhas, muitos deles realmente vão ser mortos, assim como Cristo. Alguns vão ser crucificados, outros decapitados, outros mortos de várias outras formas. O próprio São Pedro, né, que é o príncipe dos apóstolos, será também crucificado de cabeça para baixo, né, em Roma. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, que eles então têm finalmente a força que Jesus prometeu, que eles ainda não tinham recebido, mas ele havia prometido que eles receberiam esta força do Espírito Santo, para então se tornarem testemunhas. Mas testemunhas de qualquer coisa? Não, testemunhas do amor. Testemunhas de um amor que o próprio Cristo foi testemunha. E os sinais dessa testemunha que Cristo foi, estavam marcados em seu corpo, e ele mostra isso no relato de João. Diz que Cristo, quando aparece, né, para os apóstolos, ele mostra, né, as chagas nos braços, no lado e nas pernas. Chagas que eram sinais de que ele entregou tudo por amor, inclusive a sua própria vida. E os apóstolos então farão o mesmo. E deixam um exemplo para nós, né, para que nós também tenhamos essa doação de amor. Além disso, queridos irmãos e irmãs, este é um belo relato de como Jesus nos dá vida nova. Diz que Jesus sopra, né? Eis que, né, sopra sobre os discípulos, né? Receber então o Espírito Santo. E em que outro lugar, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que um sopro que dá vida? No Gênesis, no começo das Escrituras, diz que Deus modelou o homem do barro da terra. E depois disso, depois de ter modelado o homem, ele soprou o Espírito nas suas narinas, e então o homem se tornou um ser vivente. A gente vê que o Espírito de Deus nos dá a vida. E aqui agora nós temos Jesus repetindo esse gesto de soprar o Espírito, de fazer esse sopro, né, que dá a vida, mas uma vida agora nova. Nós tínhamos recebido uma vida que nós perdemos através do pecado. E através do Espírito nós recebemos agora a vida nova. Uma vida que dá força, como eu já falei. Uma vida que dá força para sermos testemunhos, né? Não é uma vida para ficarmos parados e escondidos, mas é uma vida para termos as portas abertas, para sairmos em missão, né? Tanto que por isso que a igreja sempre fala e reforça, principalmente o Papa Francisco, né? A igreja em saída, a igreja em portas abertas. Sermos cristãos missionários. Além disso, queridos irmãos e irmãs, esse lindo relato de João, ele nos remete a coisas muito importantes na nossa vida como cristãos. Que coisas importantes são essas? São os sacramentos. Aqui nessa bela passagem da vinda do Espírito, nós conseguimos identificar pelo menos 3 dos 7 sacramentos. O primeiro e mais imediato deles, que é muito claro, é o sacramento da crisma. Da mesma forma que os apóstolos, ao receberem então o Espírito, se tornam fortes para cumprir a missão, todo aquele que é crismado se torna também forte o suficiente para testemunhar na sua vida o compromisso cristão. Não à toa, o sacramento da crisma é chamado de sacramento da maturidade cristã. O entendimento teológico da crisma é que quando você recebe a crisma, você se torna adulto na fé. Você se torna, então, apto a ir em missão. Antes de receber a crisma, é como se ainda fosse uma criança, estivesse na sua infância espiritual. Mas a partir da crisma, você se torna um adulto no espírito. Você recebe essa força. Quando você se torna adulto, você tem que andar pelas próprias pernas, né? Assinar suas próprias contas, pagar as suas próprias contas, fazer o seu próprio trabalho. Da mesma forma, quando você é adulto na fé, você se torna responsável pelo seu próprio testemunho. O outro sacramento que a gente pode ver muito claramente é o sacramento da reconciliação. No final da passagem do evangelho que estamos meditando hoje, Jesus fala, né? Ide pelo mundo pregar o evangelho. E a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Nós vemos aqui a figura do apóstolo como aquele que leva a divina misericórdia para todos os povos, né? O emissário da divina misericórdia. O sacramento da reconciliação, né? Toda vez que você se confessa, que você vai ao confessionário e pede perdão a Deus, já é um lembrete de que Deus deu autoridade ao sacerdote de perdoar os pecados, né? O sacramento da reconciliação. O terceiro sacramento que aparece aqui nessa passagem, que não é tão imediato, não é tão visível aos olhos, é o sacramento da ordem. Jesus envia os seus apóstolos e ele os institui claramente como sacerdotes. Quando um homem recebe o sacramento da ordem, ele é enviado em missão. Jesus enviou os apóstolos enviaram a primeira geração de bispos. A primeira geração de bispos enviou a segunda geração de bispos, e os bispos enviaram os padres. Missão de pregar e de levar os sacramentos. Veja que os apóstolos foram enviados para pregar a palavra, para perdoar os pecados, para batizar, para derramar o Espírito Santo também em todos aqueles que crerem.
a missão do sacerdote. Então o sacramento da ordem também está presente aqui. Eles foram enviados, não é mesmo? Cristo, que é sacerdote por excelência, derrama sobre os apóstolos e concede a eles o seu próprio poder sacerdotal, para que eles também tenham o poder de um sacerdote, que é o poder de perdoar pecados, pregar a palavra, derramar o Espírito e batizar. Então veja só que passagem pequena, mas profunda, cheio de realidade, uma realidade que nós temos em contato aqui dia a dia, né, nas nossas celebrações. Além disso, nós temos algo que não está na passagem de João, mas está na passagem de Atos dos Apóstolos, que é quando os apóstolos recebem o Espírito, eles abrem a porta e começam a pregar. E toda aquela multidão de várias pessoas, de várias nações diferentes que estavam ali reunidas, apesar de falarem línguas diferentes, todos os entendiam, os apóstolos, como se estivessem falando na mesma língua. Vemos aqui que o Espírito desfaz toda aquela desunião que foi feita na Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens, ao desafiarem Deus, têm sua linguagem confundida, de forma que eles não se entendem mais. Mas no Espírito, nós podemos nos entender. Através do Espírito, nós falamos a mesma língua, que é a língua do amor, a língua de Deus. Nós podemos nos entender. E o gesto até assim concreto que a gente consegue ver mais imediato aqui na nossa realidade como católicos é a unidade da Igreja Católica. Em qualquer lugar do mundo onde você vai numa missa católica, por mais que você não fale a língua daquele local, o rito é o mesmo. Você consegue entender exatamente o que está acontecendo na celebração, as orações são as mesmas, você sabe, você consegue, apesar de não estar entendendo a língua local, você consegue entender tudo o que está acontecendo, pois nós estamos unidos no Espírito. E o fato do rito ser o mesmo em qualquer lugar do mundo é a representação aqui material, física, para nos lembrarmos que nós professamos uma só fé e estamos em comunhão, seja aqui no Brasil, seja em Roma, seja em qualquer lugar do mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos encerrar a nossa meditação pedindo, sobretudo, essa graça do Espírito. A graça que dá força e a graça que nos une, a graça que nos dá força para amarmos sem medida, para testemunharmos do nosso dia a dia, sem medo, sem nos escondermos. Senhor, nós os pedimos, assim como no Pentecostes, para que possamos receber em nossas vidas, assim como os apóstolos, o seu Espírito. O Espírito que afasta o medo, o Espírito que faz nós sairmos de onde estávamos escondidos, o Espírito que nos dá força para amarmos, para testemunharmos e para entendermos uns aos outros em perfeita e profunda comunhão, convosco e com os irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente festa do Pentecostes e uma excelente semana.